Viagem está ao vivo aqui e vocês devem estar se perguntando se a gente agora também vai falar de moda e vai falar um pouquinho, né, Vanessa? Um pouquinho. A Vanessa Rosário é consultora de estilo e o Viagem trouxe ela aqui na TV Estadão, no ao vivo, para conversar um pouquinho sobre uma coisa que é bem útil para vocês na hora de viajar. A gente já escreveu matéria sobre isso, a gente já fez um vídeo sobre isso, inclusive se baseando nas dicas da Vanessa. E também agora a gente conseguiu trazê-la aqui, porque ninguém melhor que uma pessoa que trabalha com isso, que conhece as roupas, os estilos, os pesos, tudo isso, para falar sobre como fazer uma mala compacta, prática e ideal, né? E isso completa. aí. Porque eu acho que o medo da maioria das pessoas é que... A sensação de que está faltando alguma coisa, que levou tudo e não levou nada. Então, preciso levar tudo porque vai ficar frio ou fica calor ou não sei o quê. E tem muita gente que acha que isso é só dúvida de mulher, que é só mulher que tem dificuldade na hora de fazer a mala e quer levar ao mundo. Os homens também acontece. E às vezes o contrário, não levam nada, pelo menos meu marido é assim, gente, não leva nada, chega lá, a gente tem que ficar contando roupa para montar uma mala, um look bacana. E assim, a prática pode te ajudar, mas sempre tem alguns segredinhos, né? Sim. Que mesmo quem está habituado a viajar muito não conhece. E uma coisa interessante é que esse ano, muita gente já deve ter ouvido falar, que está ouvindo a gente aqui, é que a ANAC estabeleceu novas regras para a aviação, né, para voar, para relação entre passageiro e companhias aéreas. E uma delas, que ainda não está valendo, está uma polêmica aí se vai começar a valer ou não, é de começar a cobrar, as companhias aéreas cobram para despachar bagagem. Ou seja, é mais importante ainda você ter uma mala compacta que você possa levar com você. Mas mesmo que isso não comece a valer em nenhum momento, a gente sabe que em outros lugares, como na Europa, tem esses voos menores que também, se você não tem uma bagagem para despachar, já é vantajoso porque você consegue uma passagem mais barata, né? Fora que tem alguns lugares no Brasil que você se locomover com uma bagagem grande, por exemplo, Paraty, ruas de paralelepípedo, você levar uma mala muito grande é até difícil para a gente conseguir andar pela cidade. Então, acho que praticidade, o peso mais leve, a economia na hora de juntar tudo, sempre ajuda. Então, independente da lei estar valendo ou não. Além de pesar menos no bolso, poder pesar menos no bolso em qualquer lugar, não só no Brasil, é isso que a Vanessa falou. Você tem mais praticidade para andar, né? Mobilidade. Porque, né, todo mundo sabe o peso que é carregar um monte de... E na hora que você está fazendo a mala, você não pensa nisso. Mas eu aposto que todo mundo, na hora que está andando pela rua, puxando aquela mala, pensa, meu Deus, por que eu carreguei tanta coisa? Eu tenho umas experiências bem difíceis com isso. Bom, mas vamos lá, né? Vamos aprender. A Vanessa trouxe uma mala com alguns itens. Aí você fala, mas está chovendo e tudo isso é meio de verão e tal. A gente trouxe biquíni. Porque a nossa fé no calor e E a gente acredita no poder do pensamento. Sim. Então, feriadão chegando, a gente quer ir pra praia. Então, vamos fazer uma corrente. Pra fazer com que esses modelitos façam valer a pena. Mas é uma mala para um feriado prolongado, uns 4 dias. É importante falar isso, Sim. Claro. A gente não quer também que uma viagem longa, a gente sabe que é um pouco diferente. Mas a gente também vai dar dicas para uma viagem agora nesse friozinho, 1º de maio já está aí também, então a gente tem algumas dicas também para... A gente vai pincelando, a gente vai falando sobre os itens dessa mala, mas a gente vai pontuando algumas coisas que servem para uma viagem para um lugar mais friozinho, como carregar os casacos e etc. Boa, vamos começar então? Vamos começar. Por onde... E aí assim, a ordem de arrumar a mala, Vanessa, tem uma ordem melhor? O que colocar antes? Tem isso? Então, eu acho que assim, o primeiro de tudo que você tem que pensar é no que você vai fazer, para onde você está indo, o tipo de programa que você vai fazer e como é que está a temperatura. Isso é base. Porque aí você evita de levar uma série de coisas que você não vai utilizar e você é mais assertiva na hora de separar o que você realmente precisa. Então, é um lugar de praia, então eu não vou levar salto. Ou não, eu faço questão de um dia à noite sair com salto para jantar, então coloco um salto na mala. Eu acho que isso faz com que você seja mais assertiva. Eu vou caminhar muito, então eu preciso levar um tênis. Não, é uma viagem de negócios, eu estou indo ao trabalho, então realmente as peças têm que ser mais alinhadas, mais sociais, tem que ter um sapato mais arrumado. Então pensar para onde você está indo, como é que está a temperatura e no que você vai fazer. Tem outra coisa, tem uns lugares que tem código de vestimenta, por exemplo. Tudo bem que já seria uma viagem mais longa, mas ao mesmo tempo tem a franquia de bagagem. Sei lá, vou para a Índia. Então, lembrar que você precisa de alguma coisa que cubra os ombros, que peças muito decotadas ou muito justas. Então, isso é essencial. Saber para onde você está indo, se tem alguma restrição, alguma coisa na cultura local que você tem que respeitar. Legal. Temperatura e o tempo que você vai ficar. Lembra disso, principal.
Segundo, a gente começar a pensar nos looks coordenando as peças. Então, vamos pôr uma regrinha. Cada parte de cima sua tem que combinar com... Cada parte de baixo tem que combinar com pelo menos 3 de cima. Difícil? Difícil. Mas o segredo, ó, dica de mestre, hein? O segredo tá nos acessórios. Então, pensar como você vai complementar aquilo. Vamos dar um exemplo? Então, por exemplo, vamos pegar uma parte de baixo. A gente tem aqui... Vou desarrumar a mala que veio arrumada. A gente trouxe um shortinho de couro. Lembrando que é um lugar de praia. Então, shortinho de couro é básico e combina com tudo. Então, a gente trouxe um short de couro. Se eu quiser fazer um programa à noite, sair para jantar e eu quero, ou vou para uma balada, um lugar de praia, eu tenho uma blusinha que tem um pouquinho de brilho e funciona com short de couro. Ok. Ah, não, Vanessa, vou passear na orla durante o dia. A gente tem uma outra proposta que já tem uma pegada, mas dá para usar até em cima do biquíni. Então, um body, gente, tá super em alta você usar body. Body é vida. Você pode colocar com uma saia mais arrumada, colocar com uma própria saída de praia, essas pareôs. Então, é super versátil. Então, a gente já tem uma proposta mais E é engraçado, leve. né? Como que consegue desconstruir Sim. uma ideia de noite, né? Para uma ideia É mais... exatamente despojada. isso. A forma como a gente combina as peças é o segredo. Ah, não, mas eu quero uma coisa... Tenho mais um programa à noite que eu vou fazer. Então, a gente pegou uma blusa preta, joga um mega acessório. Olha que Dá pra ótimo. ver? Lindo, Se né? tiver dando pra... Dá. Então, a gente já tem uma outra proposta de look. Tá. E ainda assim pensar que eu ainda tenho as possibilidades de sapato. Então, se eu tiver com um sapatinho mais baixo, imagine isso aqui com um Oxford. Um sapatinho com uma pegada mais masculina, mais descolado. Coloca um salto 15 poderoso, Também mais sensual. Tudo vai funcionar. Então, isso é essencial, que você tente fazer pelo menos 3 coordenações com cada parte de baixo que você tem. Isso você maximiza o uso das suas peças. E mesmo quem não tem, por exemplo, um short de couro e tal, mesmo Não, jeans, gente, né? aqui, a gente trouxe o jeans, é a mesma coisa. As mesmas possibilidades de look que a gente tem com ele, a gente vai ter com o jeans. Então, super funciona. Tá. Que mais que eu ia falar disso aqui? Ah, outra coisa, não ache que porque você... que partes de cima você só tem que usar uma vez e acabou. É lógico que se for um lugar muito quente, você transpirou muito, a blusa estiver sujinha, você manchou, derrubou alguma coisa, aí não. Mas também exercitar isso, olha a diferença, como já está super despojadinho, coloca um brincão colorido, alguma coisa, Perfeito, super né? praia. E ele também, a mesma blusinha, funciona Com preto. com o preto. E o mesmo vale para calças também. Calça também, a gente trouxe a mesma proposta, gente. Ah, eu preciso de um look confortável para viagem. Então, a gente pode colocar a calça jeans e colocar uma regata já de malinha, que a gente precisa de conforto na hora de viajar. Então, uma regata básica, não tem nada. Coloca um tênisinho branco, um acessório bacana para dar um estilo, um lenço. Você pode amarrar o lenço na cintura, você pode colocar ele no pescoço. Tem um outro jeito que eu acho lindo. Super básico, faz um coque alto, enrola o lenço em volta do coque. Então, o lenço que você pode usar com uma peça no pescoço, com a outra peça você faz um bracelete, transforma ele em alguma coisa para amarrar no cabelo. Versatilidade. Cada dia de um jeito. Isso aí. E, gente, conforto na hora de viajar, dentro do Fundamental. avião, do ônibus, do carro, é fundamental mesmo, né? Sem Pra você dúvida se sentir alguma. bem. E assim, né? Isso não significa que também você precisa de pijama. Você pode se Não, arrumar. não, gente. Conforto não é sinônimo de desleixo. São duas coisas diferentes. A gente pode muito bem estar confortável e estilosa. Muito bom. E depois, assim, bom, combinar as peças, né? E a regrinha só para recordar, para cada uma peça de baixo, 3 de cima. Isso aí. Tentar fazer pelo menos 3 coordenações com cada peça. Com as partes de cima, talvez seja um pouquinho mais difícil usar nessa proporção, 3 vezes, porque a gente transpira, é um lugar que está mais próximo do corpo. Então, às vezes, a pessoa não consegue, mas pelo menos 2 dá. Gente, e assim, é interessante ter peças mais, então, prevalecer peças que não sejam tão estampadas, é melhor. Eu acho que é bom ter um equilíbrio. Eu não trouxe muita coisa estampada, porque na hora de pegar foi mais fácil, mas é bom que exista um equilíbrio, porque tem gente que é naturalmente estampada. Não gosta daquilo. Então, leva alguma coisa lisa, porque querendo ou não te dá mais possibilidade de coordenação e acaba marcando menos visualmente.
As pessoas não vão lembrar tanto daquilo. Mas não, é fazer um equilíbrio. Peça estampada, colorida, é super bem-vinda, com alguma textura. Tudo isso deixa o visual mais interessante. Dá pra coordenar um pouquinho. Dá, sim. E até os acessórios, né? A peça, quando ela não tem estampa. E tem um segredo, gente. Acessório, ele não ocupa o mesmo volume que uma peça de roupa. E a gente consegue transformar o visual com o acessório. Ele não vai ser tão volumoso na mala. Essa é uma dica boa para viagem de inverno, que a gente estava conversando. Viagem de inverno, qual é o segredo? Porque, assim, querendo ou não, as peças do verão, elas são muito mais... Ela tem muito menos volume. E peça de frio, linha, tricô, acaba aumentando demais a mala. Então, o que for maior, tipo um casaco pesado, uma bota mais pesada, vai vestido no corpo. Leva isso em você, porque aí você já não precisa colocar na mala e despachar. Mesma coisa para voltar. Tirando que, normalmente, a gente sai de um lugar que está com uma temperatura e você vai chegar num outro que está frio. Então, você vai precisar desse casaco à mão. Então, você já está com ele. Menos coisa na mala. E o principal, viagens em lugares frios, cachecol, touquinha diferente, tudo isso, um lenço, é isso que na hora da foto, na hora que você tirar, a pessoa vai lembrar. Para quem está preocupado com isso, mas eu vou sair... Tenho várias amigas assim, mas eu vou sair em todas as fotos com a mesma roupa, gente. Cachecol colorido, as pessoas lencinho. Não reparam no casaco. Não, elas vão reparar no cachecol. E tem outra coisa legal também. Normalmente um casaco custa muito mais caro do que um acessório. Então é um investimento que você pode comprar um casaco bacana, investir em acessórios diferenciados, que você vai ter vários looks, uma mala enxuta e não vai pesar no bolso. Ótimo, já deu 3 de uma vez. Então, a gente vai separar, nesse caso, como é uma mala super enxutinha, em 2 saquinhos. Um para a parte de baixo e um para a parte de cima. Tá. Isso aqui, se você falar, mas eu não tenho um saquinho desse. Gente, sacolinha de supermercado, aqueles transparentes que a gente usa para colocar fruta e verdura, super ajuda. Então, coloca dentro do saquinho. E por que é importante, Vanessa, colocar no saquinho? Pela organização mesmo. As coisas ficam mais compactas. Na hora de você se vestir, você acha as peças mais fáceis. A gente faz menos bagunça na mala. Não vou citar nomes, mas tem alguém que veio me acompanhando hoje, sabe? Que é extremamente bagunceira. Aqui. E eu acho que isso faz com que a gente seja mais organizado. Você vai tirar daqui de dentro, acabou de usar... Leva um saquinho de roupa suja, gente, isso é importante. Nada de ficar juntando roupa suja que você já usou com a roupa que está limpa dentro da mala, né? É até mais fácil a hora que chegar. Tira tudo, coloca na área de serviço, coloca dentro da máquina e está resolvido. Para arrumar, facilita a vida, inclusive na volta da viagem. Sim. Antes, durante e depois da viagem. Só tem vantagem. Então, a gente arrumou... Aqui não está muito dobradinho, porque a gente fez com pressa. Tá. Mas, parte de baixo. Vou tirar isso aqui. Colocamos no fundinho da mala. Aqui tem um pijaminha, porque a gente precisa de pijaminha, né? Então, colocamos as partes de baixo, partes de cima. Um biquíni, alguma coisa. Outra coisa legal. Você reparou que o shortinho jeans com aquela blusa que tinha um detalhe mais borro, mais de artesanal? Sim. Funciona com biquíni. Então, você pode ir pra praia. O short jeans eu consigo sair com ele pra ir pra praia de manhã. Se eu trocar a blusinha, eu consigo almoçar, coloco uma regatinha, coloco um acessório, consigo almoçar com esse look e vou sair à noite. Coloco uma outra blusa, um maxi colar ou um brinco maravilhoso, capricha na make, nova. E é bom que os biquínis normalmente já vêm com esse saquinho, né? Então você pode manter o saquinho. Aproveita. E esses saquinhos são bons para outra coisa. Às vezes tem algum que está vazio em casa que você não está usando. Pela legislação agora, na hora que a gente despacha a mala, a gente não... Despacha não, quando a gente leva a bordo, a gente não pode ter nenhum frasco que contenha mais de 100 ml. Então, é importante que a gente coloque shampoo, condicionador, o demaquilante, tudo isso que é um pouquinho maior, em frascos menores. Então, a gente pode usar... Isso aqui se vende desse jeitinho. Então, você coloca shampoo, condicionador, demaquilante, alguma coisa para cabelo que você use, um finalizador, põe tudo nesses saquinhos e ele tem que ser transparente. Então, aproveitar o saquinho do biquíni é legal por isso. E outra coisa, a gente não acha que porque o pote do shampoo é grande, mas ele está acabando, isso passa. Não, o frasco tem que conter 100 ml, tá? Independente de ter muito ou de ter pouco, não pode despachar o grande. Isso é importante, é bom quando você vai viajar, saber o destino, se é nacional, se é internacional, as regras mudam, né? Então, quanto de líquido você pode ter na nada bagagem, cortante. Nada cortante, enfim. E isso também é bem prático e aquele pesão daquele imagina, você vai pro banheiro, é só levar isso aqui. Aí, tirando isso, a gente coloca uma necessaire, onde você vai colocar seu desodorante, seus itens de maquiagem, tudo isso.
Um saquinho com roupa íntima também é importante. E isso aqui é uma dica legal. Na hora de você guardar os sapatos, gente, essas touquinhas, eu até trouxe uma para mostrar para vocês. Sabe aquelas touquinhas de hospital? São pecinhas descartáveis. Isso é muito baratinho, muito mesmo. Coloca o sapato aqui dentro. Quando é um sapato que tem um salto, ele é maior, uma bota, um pé em cada touquinha. Quando é um sapato menorzinho, em uma touquinha você coloca os dois e olha só que bonitinho na mala. Isso é bem legal. Evita sujar outras coisas, não outras suja as peças, isso aí. É ótimo. E é descartável, usou, Touquinha jogou fora. Pro pé, tem todas essas possibilidades, né, É baratas. isso aí, super fácil. Essa malinha que a gente montou, aí aqui tem óculos de sol, ainda tem espaço. Essa mala que a gente montou, você acredita que com a mala ela tinha só 7 quilos? Tá vendo, gente? Menos que 10 ainda. Você ainda tem 3 de crédito para colocar mais alguma E coisinha. você consegue, se você olhar mesmo pra realidade, não suja tanto, né? Tanto a roupa, você fala, mas você vai sujar. Normalmente a gente usa um tempinho, aí já tira pra você ficar de biquíni, aí você fica na praia a maior parte de biquíni e tal. Sabe isso aqui que a gente colocou aqui? A gente tem 12 looks com essas peças. Olha só. Você vai passar 4 dias, nem essa quantidade você vai precisar. Legal. Tem uma dúvida aqui da nossa leitora, da nossa espectadora, que é qual o tamanho ideal da necessaire para não levar coisas desnecessárias. Eu vi que você trouxe uma aqui, e aí ela quer saber mais ou menos assim, aqui a gente já tem o shampoo, o creme hidratante, né? Mas aqui, assim, são coisas básicas. Tem um tamanho ideal também de necessaire? Então, tudo depende da pessoa. Ah, eu gosto muito de maquiagem, eu uso muito produto, não sei o quê. Sua necessaire vai ser um pouquinho maior. Quero ser compacta? Resume a quantidade de maquiagem. Uma base, um blush, um rímel, alguma coisa menorzinha. Eu acho que maior do que isso já é exagero. Essa aqui já tá grandinha, já é pra alguém que gosta. Tá ótimo. E só para Tá encerrar também, chegou a Giovana Franco perguntou quais sapatos levar. E aí você já tinha falado que a primeira dica é estudar o destino e ver qual é o perfil. Qual é o estilo, isso aí. E, gente, não precisa mais do que uma bolsa para você usar durante o dia. E se você for sair para jantar alguma coisa, leva uma outra menorzinha. A durante o dia pode ser a própria bolsa que você leva a tiracolo, uma menor dentro da mala. Sapato, a mesma coisa. Vai com um, leva mais 1 ou 2 pares, é mais do que suficiente, gente. São 3 dias, 4 de viagem. Não precisa de mais. Não. Você vai se sentir mais leve, bem, bonito, bonita e vai ser maravilhosa. E a gente acredita que a gente consegue. Pode ter certeza, vai sentir muito bem depois. E vai passar as dicas para as outras pessoas. Isso aí. Obrigada, Vanessa. Ai, Bruna, imagina, Obrigada foi uma por delícia. vir até aqui, ensinar a gente. Se você tiver mais dúvidas, manda, continue escrevendo aí no live, que a Vanessa, vai ter o prazer de responder, né? Eu sei que fica, depois a gente começa a pensar. E é isso, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. E boa viagem no feriado, já vai com a mala menor. E de sol.